tudo o que podia dar errado, deu errado. Esta frase descreve perfeitamente o processo de filmagem da adaptação de um dos romances de Herbert Wells em 1996. A Ilha do Dr. Moreau é um dos filmes mais problemáticos da história de Hollywood. O filme não foi concebido como um blockbuster. Foi destinado um pouco mais de 30 milhões de dólares para as filmagens. Nos dias de hoje, seria um filme com um orçamento de 50 a 60 milhões. O filme deveria ser inovador e autoral, algo como Os 12 Macacos, lançado em 1995. O orçamento de Os 12 Macacos era exatamente de 30 milhões de dólares. Bruce Willis, aliás, gostou tanto de trabalhar em filmes desse tipo que assinou contrato também para A Ilha do Dr. Moreau. Hoje, gostaria de relembrar a história relacionada à produção deste filme. No final, o resultado não foi um bom filme, mas A Ilha do Dr. Moreau entrou para as lendas de Hollywood, embora por motivos completamente diferentes. Vamos lá! O filme estava sendo dirigido por Richard Stanley, para quem A Ilha do Dr. Moreau era um projeto dos sonhos. Stanley passou 4 anos correndo atrás do estúdio New Line Cinema, com seu roteiro e concept arts. O diretor não tinha grandes sucessos em seu currículo, apenas um pequeno thriller de ficção científica chamado Hardware, o Destruidor do Futuro, filmado em 1990. Com um orçamento de $1,5 milhão de dólares, o filme arrecadou 5 milhões nas bilheterias. Mas Stanley era muito persuasivo e, apesar das recusas do estúdio, ele voltava com ainda mais conceitos e ideias. Eventualmente, o estúdio não resistiu à pressão e aprovou o roteiro de Stanley, concordando em colocá-lo também como diretor do futuro filme. O diretor começou a procurar atores que, na sua opinião, poderiam atuar no filme. Stanley propôs ao estúdio atores interessantes, mas não necessariamente muito famosos. O estúdio New Line Cinema tinha uma opinião diferente e esperava que grandes estrelas atuassem no filme. Na visão dos executivos do estúdio, a adaptação de um romance tão famoso atraía a atenção de muitos grandes atores, e seria tolice não aproveitar essa oportunidade. Foi assim que Marlon Brando entrou no projeto. O estúdio ficou extremamente feliz por conseguir um ator desse calibre. Brando raramente atuava, e com mais frequência, aparecia nas notícias com suas declarações polêmicas sobre como ele desdenhava de Hollywood. Muitos tentaram derrubá-lo por várias dessas declarações, mas Brando geralmente se desculpava logo em seguida e era prontamente perdoado. Em suma, ele era muito respeitado, e todos os outros atores de Hollywood queriam trabalhar com ele. Brando era uma espécie de lenda viva. E para essa lenda, o estúdio decidiu contratar outro diretor. Richard Stanley, com pouca experiência, e Marlon Brando no mesmo projeto, na opinião do estúdio, não pareciam uma boa combinação. Segundo rumores, havia negociações com Roman Polanski. Quando Stanley soube disso, ele foi pessoalmente até Brando com todo o seu material de trabalho. Um dia depois, Brando ligou para o estúdio e declarou que não participaria do filme sem Richard Stanley. As negociações com Polanski foram abruptamente encerradas. Ao saber que Marlon Brando estaria no filme, Bruce Willis começou a rondar perto do estúdio. Bruce não precisou insistir por muito tempo. Uma estrela tão grande, disposta a atuar praticamente de graça, foi contratada sem nenhuma hesitação. Para o papel do alcoólatra e assistente do Dr. Moreau, contrataram o ator Rob Morrow. O estúdio estava eufórico. Eles tinham em mãos um romance famoso, um ótimo roteiro, uma lenda de Hollywood, uma superestrela de Hollywood. E tudo isso por apenas 30 milhões. Provavelmente, alguém já começava a abrir champanhe. No entanto, pouco antes do início das filmagens, Bruce Willis deixou o projeto devido a problemas familiares que ele achou difícil resolver enquanto estava filmando na Austrália. Naquela época, Bruce e Demi Moore estavam passando por dificuldades no casamento, e o ator queria tentar salvar a relação. Para substituir Willis, rapidamente contrataram Val Kilmer, que estava ganhando popularidade na época. Ele estava muito interessado em participar do projeto devido ao desejo de trabalhar com Marlon Brando. Kilmer tinha acabado de atuar em 2 sucessos de bilheteria, Batman Eternamente e Fogo contra Fogo, e estava rapidamente se tornando uma grande estrela. Entretanto, ao contrário de Willis, Kilmer não queria trabalhar por caridade. Seus serviços custaram 6 milhões de dólares. Tudo parecia estar indo bem novamente, mas alguns meses antes do início das filmagens, a filha de Marlon Brando se suicidou. Para o ator de 71 anos, isso foi um grande golpe.
Marlon Brando já era conhecido por seu temperamento difícil, e esse acontecimento o desestabilizou completamente. Ele perdeu todo o interesse pelo filme e se retirou para sua ilha particular. O diretor Richard Stanley, ao se preparar para as filmagens na Austrália, começou a entrar em conflito com o estúdio. O diretor não prestava contas ao estúdio, tomava decisões sobre o roteiro sem consultar ninguém e ignorava completamente todas as cartas da New Line Cinema. Mas, devido a Marlon Brando, o estúdio teve medo de pressionar o diretor, e nessa atmosfera tensa, as filmagens começaram. No primeiro dia de filmagem, Brando, recém-chegado ao set, recebeu a notícia dos testes nucleares da França, que seriam realizados justamente perto do atol pertencente a Brando. O ator começou a quebrar os móveis do trailer e se recusou a filmar. Stanley passou 2 dias trabalhando em cenas que poderiam ser filmadas sem Brando e Kilmer, que estava atrasado, e chegou ao set apenas alguns dias após o início das filmagens. O terceiro dia de filmagem começou com a notícia do divórcio de Val Kilmer, que o próprio ator soube pelas notícias na televisão. Após isso, Kilmer pediu para rescindir seu contrato, mas conseguiu apenas convencer o estúdio a mudar seu papel no filme, para que ele pudesse dedicar mais tempo à resolução dos problemas que enfrentava. Seu papel inicial foi rapidamente transferido para Rob Morrow. Agora, Kilmer interpretaria o alcoólatra e assistente do Dr. Morrow. Dizem que Kilmer aceitou essa mudança porque isso lhe permitia passar mais tempo na companhia de Marlon Brando. Porém, essa manobra não o deixou feliz. O ator caiu em depressão e começou a sabotar as filmagens abertamente. Ele se recusava a aprender suas falas, improvisava constantemente e criticava cada cena dirigida por Richard Stanley. Segundo relatos, Kilmer, com um cigarro na mão, ficava perto do diretor durante a gravação de cada cena, explodindo em insultos a todo momento. No quarto dia, Rob Morrow fugiu do filme. O ator ligou pessoalmente para o chefe da New Line Cinema e, em lágrimas, pediu para deixar o projeto. Morrow disse que simplesmente não podia suportar aquele inferno e que não queria nenhum dinheiro. O estúdio permitiu que Rob Morrow saísse. David Thewlis foi contratado para substituí-lo, desejando assim como Kilmer trabalhar com Brando. Mais tarde, Thewlis lamentaria muito sua decisão em todas as entrevistas, chamando-a de o maior erro de sua carreira. No quinto dia, foi a vez de Richard Stanley. O diretor foi demitido. Os chefes do estúdio tomaram essa decisão devido às constantes ligações de Kilmer e às notícias sobre o caos no set de filmagem. O estúdio esperava que a demissão corrigisse a atmosfera. Para evitar que Stanley causasse problemas, o estúdio pagou-lhe todo o cachê e ainda acrescentou uma quantia por danos morais. Em substituição a Richard Stanley, contrataram o veterano de Hollywood John Frankenheimer. Como a situação era de força maior, todos os diretores a quem o estúdio se dirigiu recusaram imediatamente a oferta de dirigir A Ilha do Dr. Morrow. O diretor de Sob o Domínio do Mal aceitou, mas conseguiu negociar condições fabulosas. Ele recebeu $3 milhões. Além disso, o diretor negociou mais 3 filmes, para os quais o estúdio se comprometeu a contratá-lo como diretor. Esses filmes seriam escolhidos pelo próprio diretor. Os bem conhecidos filmes Ronin e Jogo Duro, lançados após A Ilha do Dr. Morrow e dirigidos por Frankenheimer, são justamente resultados desse acordo com o estúdio New Line. O novo diretor não ficou satisfeito com o roteiro de Richard Stanley e, junto com seu roteirista, começou a mudá-lo completamente. Isso levou a que os atores recebessem diálogos completamente novos todos os dias, que ainda eram alterados durante as filmagens. Todas essas correções foram escritas em folhas de papel de cores diferentes. As primeiras deveriam ser usadas imediatamente. As segundas deveriam ser usadas apenas em caso de problemas. E as terceiras poderiam ser alteradas e complementadas durante as filmagens. Segundo o ator Neil Young, no final havia tantas folhas coloridas que eles ficaram sem cores e todos começaram a confundi-las. Marlon Brando imediatamente se recusou a memorizar os novos diálogos e lhe deram um receptor de rádio, através do qual o ator recebia todas as falas que ele pronunciava em cena. David Thewlis conta que, em um dos dias de filmagem, o receptor de Brando captou uma frequência policial e o ator, durante as filmagens, começou a relatar um assalto a banco, exigindo a chamada imediata de reforços. Kilmer, cada vez mais mergulhado na bebida, estava constantemente atrasado para as filmagens. E quando Brando começou a seguir seu exemplo, o trabalho em A Ilha do Dr. Morrow passou a ser interrompido por dias inteiros. Os atores simplesmente se recusavam a sair primeiro de seus confortáveis trailers.
Brando declarava que apareceria no set apenas depois da chegada de Kilmer. E Kilmer, por sua vez, recusava-se a sair do trailer até que Brando saísse do seu. O resultado foi uma atitude abertamente hostil entre os atores. O trabalho, originalmente previsto para durar 2 meses, transformou-se em 6 meses de inferno. Quando Brando finalmente chegava ao set, ele vinha cheio de ideias, que mais tarde explicava como fruto de um tédio incrível. Graças às suas ideias, na cabeça do Dr. Moreau apareciam diversos guarda-chuvas e baldes, e a cadeira em que Moreau se sentava foi decorada com penas de pavão. A atriz Fairuza Balk, chocada com o que estava acontecendo no set, queria simplesmente fugir das filmagens, mas foi dissuadida pelo agente, que lhe só informou que a New Line Cinema, que estava horrorizada com a situação, simplesmente destruiria sua carreira se ela fizesse isso. John Frankenheimer, finalmente percebendo onde tinha se metido, também queria abandonar as filmagens e discutia todos os dias com Val Kilmer. Em todas as suas futuras entrevistas, o diretor confessou que nunca tinha visto um idiota maior que Kilmer em sua vida e que nunca aceitaria trabalhar em um filme em que Kilmer estivesse envolvido de alguma forma. Quando Kilmer finalmente filmou sua última cena, o diretor ficou furioso e começou a gritar para que aquele cretino fosse imediatamente expulso do set. O filme resultante tinha muito pouco a ver com o que Richard Stanley havia planejado. Segundo os relatos dos atores, muitos episódios foram refilmados 3 a 4 vezes, com diferentes membros do elenco e uma completa mudança de cenários. No final das filmagens, o diretor já estava brigando com todos. Muitos atores dizem que, se Kilmer era suportável em grande parte porque raramente estava no set, evitar interações com Frankenheimer era impossível. Portanto, todos o odiavam. Após 6 meses, o estúdio finalmente recebeu seu filme. Quando o público de teste assistiu ao material bruto, a estreia do filme foi rapidamente adiada. O filme foi enviado para a sala de edição várias vezes. Muitos editores tentaram montar algo parecido com um filme. Quando um editor vencedor do Oscar não conseguia, o estúdio chamava outro. Eventualmente, A Ilha do Dr. Moreau teve 3 editores. Como os problemas do filme não eram segredo para ninguém, a imprensa enterrou o filme antes mesmo de seu lançamento. O filme chegou aos cinemas em agosto de 1996. Os números oficiais do orçamento, divulgados pelo estúdio, foram de 40 milhões de dólares. Segundo vários rumores, a New Line gastou entre 50 e 60 milhões no filme. Nos cinemas, o filme arrecadou 49 milhões de dólares. Depois de algum tempo, Val Kilmer assumiu toda a culpa pelo fracasso de A Ilha do Dr. Moreau. Ele também pediu desculpas várias vezes ao diretor Richard Stanley por ter sido o responsável por sua demissão da cadeira de diretor. David Thewlis, em uma entrevista, disse que poderia contar muito sobre o processo de filmagem de A Ilha do Dr. Moreau, mas que, se o fizesse, dificilmente encontraria trabalho em Hollywood novamente. Aliás, Thewlis não foi à estreia do filme. Ele afirma que até hoje não assistiu ao filme e nem pretende, pois não quer lembrar dos 6 piores meses de sua vida. Obrigada pela sua atenção, inscreva-se e fique conectado.